Curai os enfermos e expulsai os demônios, capítulo 34. Alguns inimigos da fé. Aqui ele vai listar alguns inimigos que nós temos da nossa fé no dia a dia, que nós temos que lutar contra para não vivermos da incredulidade. Número 1. O desejo de ler acerca da palavra em vez de ler a própria palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fica querendo, mas nós não buscamos. Nós precisamos pegar a palavra, ouvir, ler, receber por conta própria, não ficar apenas ouvindo ministrações, ou lendo livros, ou ouvindo mensagens no YouTube, reviews no YouTube. Nós precisamos buscar ter conhecimento da palavra por conta própria. 2. Ignorar o que é crer. Fé é um substantivo, mas crer é um verbo. Então, se crer é um verbo, logo tem que ter ação. A palavra fala que a fé sem ações, ela é morta. Você diz que tem fé, mas a sua fé ela não produz nenhum comportamento negativo. 3. A confissão errada. Você não pode agir de uma maneira e confessar outra. Se você confessar pelas suas feridas, foi sarado, você não ficará acamado por causa da sua febre. Eu lembro que uma vez a Joyce Meyer ela dizia o seguinte: se você declara que você está curado, uma pessoa curada não fica a manhã toda deitada em cima de uma cama. Você tem que se movimentar e se você tem convicção, você vai contra os seus sentimentos. Você não dará importância à febre alta e fará tudo segundo a sua confissão. Não fará caso de sintoma algum, retendo sempre firmemente a confissão da sua fé, porque fiel é aquele que prometeu, como está escrito em Hebreus 10, versículo 23, parte B. As palavras, eu sou o Senhor que te sara, em Êxodo 15, 26, e na tua boca e no teu coração, em Romanos 10, 8, farão desaparecer a enfermidade. Ou seja, quando você une o que a palavra diz, que o Senhor é aquele que te sara, e quando você une a confissão, que diz que a palavra tem que estar na sua boca e no seu coração, a cura se manifestará. 4. Esperança e não fé. Muitas pessoas confundem a esperança com fé. A esperança é algo futuro que vai acontecer lá na frente, só que a fé é algo do presente. A palavra diz que a fé é a convicção. A fé não foi a convicção, a fé não será a convicção, a fé é a convicção. É algo do aqui, do agora. A esperança é cheia de entusiasmo por algo que não possui. Já a fé, ela é possuidora, ela toma posse aqui e agora. A fé não diz faltou, a fé não diz proverá, a fé diz proveu. O Senhor já proveu e te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve, o Senhor me escuta, me abençoa e por aí vai. Assim como o perdão, a cura é uma provisão para todos, oferecida gratuitamente a todos. Não precisamos de esperança para as bênçãos que Cristo já providenciou. Você deve reivindicar essas dádivas pela fé agora. E você não coloca, isso não quer dizer colocar Deus contra a parede. Por que você vai colocar Deus contra a parede? Por algo que Ele que falou que queria dar para você. Ele que já providenciou na cruz para você através do seu filho. Então por quê? Seria colocar Deus contra a parede? Não é. Quando você tem um entendimento correto a respeito da fé, você entende que você vai acessar no reino do Espírito aquilo que já foi conquistado para você. Há promessas e também declarações de fatos na Bíblia. Uma promessa é para o futuro, mas a declaração de um fato é para o presente. A vinda de Cristo é uma esperança, pois está no futuro. As mansões onde habitaremos um dia são uma esperança. A fé reconhece que as Escrituras declaram ser nosso agora e o reclama, apesar dos sintomas mentirosos. Por exemplo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso não é uma promessa, é a declaração de um fato. Nós não esperamos por isso, a fé reclama isso agora. E se cremos nisso, colocamos essa declaração de fato em atividade. 5. Orar pedindo fé. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pela fé seria como dizer: Pai, me ajuda a estar convicto que aquilo que o Senhor fala é verdade, que aquilo que o Senhor fala não muda. Na verdade é o seguinte: por que nós não devemos orar pedindo fé? Porque a palavra fala lá em Romanos que o Senhor repartiu com cada um de nós uma medida de fé. Essa mesma fé que nós recebemos foi a fé que nós usamos para sermos salvos, para crer em Jesus. Muitas vezes a gente pega aquela situação daquele pai que era incrédulo e falou para Jesus: olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho, mas se tu podes, fazes alguma coisa. Jesus repreende aquele homem e fala: se eu posso, se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Aí o pai do menino responde:
me perdoa, ajuda-me na minha falta de fé. Só que isso não é para nós. Nós somos de uma nova aliança, onde já está escrito: nós recebemos da parte do Senhor a fé. O que nós temos que fazer agora é desenvolver. A fé é igual um músculo. Se você não desenvolve, ele não cresce. 6. Não agir conforme a palavra. Algumas pessoas apenas falam acerca da sua fé. O estranho é que a fé se manifesta mais por ações do que por palavras. Nada adianta você confessar corretamente e agir da forma errada. Nunca fale nem se gabe da sua fé. Se tiver fé, muito bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não fique falando da sua fé o tempo inteiro. Concretize a sua fé. Isso é crer. A fé, ela não crê apenas que vai chover. A fé constrói a arca. Tá entendendo? A fé, ela não apenas crê que as muralhas vão cair. A fé faz com que você fique dentro da casa, assim como fez Raabe. 7. Fiar-se na fé dos outros. Tenha a sua própria fé. Toda pessoa deve edificar a sua própria fé. A maior parte das pessoas espera ter fé até enfrentar uma crise. A fé não é edificada pela compaixão, ela só é edificada quando exercemos a obediência à palavra e permitimos que a palavra viva em nós como vivia em Jesus. Deus não está mais perto de qualquer outra pessoa do que de você. Ele não responderá mais depressa a qualquer outra pessoa do que você. Ele é o seu Deus. A palavra é sua quando o pastor estiver fora da casa e o telefone desligado. Muitas pessoas, o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, que eu estou passando por uma situação. É lógico que nós precisamos compartilhar os nossos fardos uns com os outros, fazermos oração de concordância. Mas se você é daquele crente que você acha que a oração do outro irmão tem mais poder do que a sua, nem espere acontecer, porque não vai. Porque você, que é a pessoa, o agente principal daquela situação, não crê. Então não se apoie na fé dos outros. E ainda falando sobre alguns inimigos da fé, eu lembro que eu assisti uma pregação uma vez no YouTube da pastora Gleva, e o nome da pregação se chama Os 4 Inimigos da Fé. E ela falava que o primeiro inimigo da fé é o meio de incredulidade que nós vivemos. Em todo lugar, muitas vezes em meio aos cristãos, a gente vê incredulidade, a gente vê falta de fé, a gente vê posicionamentos contra a palavra que desanimam, que minguam a nossa fé se a gente se deixar influenciar. O segundo é o cansaço. Deixa eu ver se eu vou lembrar todos, viu? O segundo é o cansaço. Quando a gente está na batalha da fé e a gente não está ainda... vem muitas flechas do diabo, muitas setas, a luta é grande. E se a gente fica cansado, é o inimigo da fé, porque o cansaço vai fazer com que você ceda. O terceiro não lembro mais não, mas aí procura no YouTube. São 4 inimigos da fé. O meio de incredulidade que a gente vive, o cansaço e desânimo. Eu não lembro dos outros dois, mas é por aí, procura aí. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.